Vamos lá. Eu gosto da entrevista do Autori. Acho que ele explica, né? Ele tenta explicar, ele mostra o ponto de vista dele, mas ele explica e responde tudo. Né? Eu acho que tem cada entrevista coletiva que não explica nada, o Autori tenta explicar no ponto de vista dele. E sobre o Wesley, foram muitas as perguntas, como disse o Pansieri, voltadas para esse assunto, porque é o cara que perdeu o gol sem goleiro dentro da pequena área no finalzinho do jogo. Então acho que é inevitável não falar dele, até porque no jogo anterior ele estava afastado num primeiro momento, depois na apuração ficamos sabendo com o Emerson Pansieri de algo que talvez não tenha pegado tão bem na maneira como foi cobrada a situação, a vontade de jogar, ele não sequer viajou para Fortaleza. E por mais que talvez eu discorde da análise do Autori em analisar tecnicamente o momento do Wesley e como isso pode repercutir no futuro, como as coisas podem mudar, citou até o Adriano Gabiru, né, lá em 2006 pelo Internacional, por mais que eu discorde um pouquinho sobre isso, o Autori está plenamente certo. Imagine só se o Autori chega na entrevista coletiva e começa a descer o cacete no Wesley. É esse time que o Cruzeiro tem para ir até o fim do ano. O Autori tem 50 anos de bola, né, gente? E se ele tem alguma coisa a dizer pro Wesley, ele fala no dia a dia. Exatamente. Se tem alguma punição a ser dada a qualquer jogador, vai ser dada no dia a dia. Como, por exemplo, o Wesley não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza e o Paulo Autori falou que foi característica. Também não vai falar se foi outro motivo, não vai expor o atleta dessa maneira, até porque ele conta com o jogador até o final da temporada. E eu falava antes do início da coletiva que eu lamento o empate por conta do gol perdido no final. Mas, Cirilo, o futebol é um esporte coletivo, né? O Cruzeiro não deixou de vencer o jogo aqui por culpa do Wesley. Porque o Wesley perdeu um gol feito no último minuto de jogo, assim como o Leandro Castanho errou no gol do Vasco. Ele cometeu uma falha no gol do Vasco. O segundo gol do Vasco há uma falha de posicionamento da defesa do Cruzeiro. A bola é alçada no segundo pau, uma cobrança de escanteio. O Marlon está de costas pro Sebastião, então já tem uma falha de um dos jogadores. Essa bola é tocada para trás. Devia ter 6, 7, se bobear 8 jogadores do Cruzeiro dentro da pequena área. Ninguém estava preocupado com essa segunda bola, com o jogador que viesse de trás. O Wesley estava marcando o Léo Pelé. A hora que a bola é tocada para trás, o Wesley é obrigado a deixar o Léo Pelé para tentar atacar o Peck. Não dá tempo. É um erro de posicionamento defensivo. O gol que o Wesley perdeu está fazendo falta? Muita falta. Poderia ter sido 3-2. A falha do Castanho no gol do Vasco poderia não ter tido o primeiro gol do Vasco, Cruzeiro ter feito 1-0. O erro de posicionamento defensivo do Cruzeiro, o erro inicial do Marlon, se não tivesse acontecido, o gol que o Wesley perdeu não teria feito falta. Assim como que o gol que o Cruzeiro perdeu lá em Fortaleza, num cruzamento errado do William, não fez falta. Era para estar todo mundo criticando o William naquele lance. Mas aí depois veio o gol do Bruno Rodrigues, ninguém nem lembrou. Mas o gol do Wesley vai ser lembrado. Assim como outros gols perdidos que o próprio Wesley participou e que vários outros atacantes do Cruzeiro também já perderam na temporada em várias competições. Eu entendo as críticas e são todas justas ao Wesley, que não faz uma boa temporada e que erra demais. Só que a gente não pode colocar a culpa nas costas apenas de uma pessoa num esporte que é coletivo. Hoje, pelo Cruzeiro estiveram em campo 16 atletas. Pelo Vasco estiveram em campo 16 atletas. Um atleta não é culpado de nada. O Castanho não é culpado sozinho pelo empate. E ele que errou no gol do Vasco. O Wesley não é culpado sozinho pelo empate, porque ele perdeu um gol feito no último minuto. Mas eu entendo o torcedor demais de criticar, de já não ter mais paciência com alguns jogadores. Entendo completamente. Sabe qual é um dos trending topics no ex-Twitter nesse momento? O Wesley. 16 milhões é a frase que está no momento. Então, é o valor que o Wesley custou. O torcedor tem todo o direito, assim como o Paulo Autori vai para o microfone, não pode escamar nenhum dos seus atletas. Futebol é esporte coletivo. Nenhum jogador ganha sozinho, nenhum jogador perde sozinho. O nosso papel aqui, às vezes, é ser chato. Sabe aquela mãe que você não quer ouvir aquilo, mas ela vai lá e fala porque você precisa ouvir. Mas eu entendo perfeitamente a bronca do torcedor do Cruzeiro com determinado jogador. Natália, vamos lá. A sua visão sobre o jogo de hoje, e é um empate para ser lamentado ou um pontinho que pode ser celebrado posteriormente? Como você enxerga esse empate e a análise do Autori também e, evidentemente, o foco que foi individualizado em boa parte do debate por conta do gol perdido pelo Wesley dentro da pequena área, Natália?
Cirilo, eu falei no nosso pré-jogo que confronto direto se vence. Então eu não vou vir aqui agora dizer que o Cruzeiro tem que comemorar esse pontinho, porque para mim não tem. E acho também que o Vasco não saiu daqui com um grande resultado. Portanto, eu acho que o empate foi ruim para os dois lados, não resolve a situação de nenhuma das equipes. O tanto, a gente fala muito da sequência difícil do Cruzeiro, a sequência do Vasco também não é fácil. O mesmo Atlético Paranaense que o Cruzeiro pega daqui 2 rodadas, o Vasco enfrenta no próximo final de semana, um Furacão que está brigando para chegar à Libertadores. Então, assim, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco têm vidas complicadas pela frente e o ideal teria sido sair daqui com 3 pontos. Dito isso, o cenário só não é mais catastrófico pelos 3 pontos somados em Fortaleza. Que vitória importante, hein? E na coletiva do Autuori lá, você vai se recordar que ele foi questionado sobre o tamanho da vitória. E ele falou assim, é mais fácil eu dimensionar o tamanho dessa vitória depois do jogo contra o Vasco. Porque aí eu vou saber se foi 50% do caminho, se foi mais do que isso. Então, eu acho que hoje a gente tem a dimensão de que a vitória lá em Fortaleza foi fundamental. Porque senão talvez o Cruzeiro, ainda que matematicamente houvesse chances, pela sequência, pelo emocional, pelo momento, pela sequência de resultados ruins, talvez não tivesse mais forças para brigar, né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer agora é focar no Goiás, é vencer o Goiás, não há outro resultado que sirva. Por mais que difícil seja, um jogo fora de casa, vencer o Goiás na Serrinha é tarefa difícil, mesmo o Goiás estando nessa circunstância. O Goiás vai jogar todas as suas fichas nesse jogo, né? Porque as últimas, né? Praticamente o que resta ao Goiás é tentar vencer o Cruzeiro. Agora, sobre a coletiva do Autuori, eu gosto também das coletivas dele, eu acho que ele tem um tom didático que me agrada, sabe? Eu prefiro esse tom didático do que o treinador que acha que é o dono da verdade e não tem que explicar nada a ninguém. Eu odeio o treinador que acha que está dando explicação para jornalista, porque a coletiva é para o torcedor, né? Então, esse tom didático do Autuori, acho que serve ao torcedor. Só que não é, de fato, tudo que ele vai falar que o torcedor vai concordar. E são raríssimas as exceções, Cirilo, de um treinador que vai chegar na coletiva e vai descamar um jogador porque ele falhou num gol ou porque ele perdeu um gol. Até porque, para o vestiário, para a gestão de pessoas, para a liderança desse treinador, é muito ruim. Nós tivemos um aqui em Minas Gerais recentemente que saía atacando para tudo quanto é lado, não durou, né? E nós criticamos essa postura dele, porque faz mal à equipe. Agora, o que eu acho que irrita muito o torcedor é o fato de que são erros que se repetem muito, né, Cirilo? Por exemplo, o Castan, para mim hoje, fez a pior partida dele vestindo a camisa do Cruzeiro. Não só pela falha no gol, e não sei se a falha também acabou condicionando muito o restante da partida, porque ele me pareceu muito inseguro, me pareceu muito nervoso, errando coisas que geralmente ele não erra. O Cruzeiro tem a segunda, ou pelo menos tinha até então, a segunda melhor defesa do campeonato. Então não dá para dizer que o Castan é um péssimo zagueiro. Só que hoje ele fez para mim um péssimo jogo. Só que eu acho que o torcedor tem mais crédito, o Castan tem mais crédito, né? Confia se o Castan vai dar a volta por cima e contra o Goiás vai voltar a jogar bem. Só que com o Wesley não tem essa esperança, porque ele ganha chances e hoje ele poderia ter sido o exemplo, né, do Adriano Gabiru que o Autuori citou, poderia ter sido a vida do Wesley hoje, imagina. É preterido no jogo anterior, afastado, opa, mas caiu meu fone aqui, afastado, e aí volta e faz o gol de uma magnitude que desempata um jogo como esse. Só que o que ele faz com essa oportunidade? Ele desperdiça. E ele fez isso contra o Internacional, ele fez isso hoje. E se eu for citar aqui todos os jogos em que ele perdeu gols, nós vamos ter pós-jogo até 2 da manhã. Então eu acho que a bronca do torcedor não é porque o Wesley perdeu o gol. Todos os jogadores que estavam em campo, talvez com exceção do goleiro, estão sujeitos a essa falha. O problema do Wesley é a repetição dos erros. E porque ele continua tendo oportunidades, mesmo errando tanto. Aí o Autuori fala que é característica e eu não discordo dele. Eu falei, inclusive, essa semana na turma do bate-bola que eu relacionaria o Wesley, porque a zaga do Vasco muitas vezes é uma zaga lenta. Os caras demoram a sair para acompanhar atacante, que a velocidade do Wesley poderia fazer bem. E daí a gente discute muito, né, Edu, se é vontade, se é limitação, se é falta de vontade, se é limitação. Isso é limitação. De frente para o gol ele não conseguiu finalizar. A zaga do Cruzeiro, que é o melhor que o time tem na competição, tem me preocupado muito nos últimos jogos. A zaga do Cruzeiro tem batido cabeça.
Teve um lance recente aí que um zagueiro deu carrinho no outro, né? Deu carrinho no jogo contra o Curitiba. Exatamente. Contra o Fortaleza, o primeiro tempo, erraram demais. E hoje, um dos piores jogos da dupla de zaga do Cruzeiro. O foco não pode. Eu entendo o torcedor. O gol é o ápice do futebol. O cara que perde um gol debaixo da trave, é lógico que ele vai ser o culpado pela maior parte da torcida, da imprensa. Todo mundo só vai lembrar do erro do Wesley. E que não é um erro, né? São outros erros também que, acumulados, fazem com que o torcedor tenha birra, não queira ver ele nem pintar de ouro. Mas a dupla de zaga do Cruzeiro hoje fez uma partida medonha.